Estamos de volta em áudio e vídeo, este é o 3 em 1. Vamos falar um pouco agora sobre o general Hamilton Mourão, futuro vice-presidente da República. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele tratou de alguns assuntos internacionais, temas interessantes. Segundo Mourão, o Brasil não pode se descuidar do relacionamento com a China e nem de outros grandes atores da arena internacional. Ele ainda defende que o Brasil mantenha diálogo com o Mercosul antes de, abre aspas, extinguir, derrubar, boicotar o acordo. General Mourão também pregou cautela para tratar da mudança da embaixada brasileira em Israel, pois ela pode transferir, abre aspas, a questão do terrorismo internacional para o Brasil. Por fim, o futuro vice-presidente descartou uma intervenção na Venezuela e disse que não faz parte da nossa tradição diplomática intervir em assuntos internos de outros países. São declarações importantes, interessantes, Andreasa. Silvio, eu sempre ressalvando, porque aqui nós somos transparentes, as falas equivocadas do general Mourão, mas eu sempre ressaltei que ele era alguém equilibrado e com uma sólida formação intelectual, com uma compreensão muito ampla das coisas, que é uma tradição da formação militar, né, muito sucateada nos últimos anos, mas que formou gente muito boa e boas cabeças e democratas, com uma compreensão ampla da vida no mundo, não apenas no Brasil. Me parece ser o caso do general Mourão, e não é à toa que me parece também que ele expande a sua zona de influência na formação do governo Bolsonaro. Hoje tem uma entrevista dele à Folha, em que se faz referência a interrupções em que ele e por que ele era procurado pelo Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, demandando a atenção do vice-presidente. São sinais importantes da importância de um colaborador importante. O Mourão, até bem pouco tempo, conhecia pouco o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro até, em certo sentido, em defesa do Magno Malta, deu um chega para lá no Mourão, quando ele chamou o Malta de camelo no deserto, tinha que dar uma água para o cara, alguma coisa no governo. O Bolsonaro defendeu o Malta dizendo, eu conheço pouco o Mourão, tive com ele poucas vezes, mas desde então, desde o fim da eleição, o Mourão vem crescendo e está claro que não será um vice-presidente decorativo, o que eu acho bom, e que não será um vice-presidente sem funções executivas. A gente já falou sobre isso aqui, isso está muito claro. Ele vai ter papel fundamental em uma secretaria, sob sua gestão, dentro do Planalto, dividindo o poder ali com o general Heleno, com o Onyx Lorenzoni, operador político da relação com o Congresso, com o Gustavo Bebiano, que vai fazer a prefeitura da presidência, e ele, Mourão, está dito, e me parece que se encaminha para isso, fará uma espécie de gestão ministerial. Um papel que outrora coube à Casa Civil. Interlocução entre ministérios, gestão de conflitos entre essas pastas, cobrança dos compromissos assumidos pelas pastas, um papel muito importante e que, para mim, está muito claro agora. Ele está à altura, que ele é capaz de fazer. Talvez ele possa até se revelar, torço por isso, ainda não identifiquei essa qualidade, mas talvez ele possa até se revelar um melhor operador político do que o Onyx, que esse sim, parece que é uma perseguição ao pobre coitado, não tenho nada contra ele, mas me parece insuficiente para a missão da interlocução política, da articulação política com a Câmara. Há um déficit aí, muito claramente. Não há déficit na parte que couber não haverá déficit na parte que couber ao general Mourão. E esse conjunto de declarações dele, independente, muito sólidas, é muito, muito interessante. Tem visão estratégica. E diferente, Andreasa, dos anteriores no cargo de vice, né? Porque o Michel Temer é um articulador político nato, sim, ele é político. Zé Alencar tinha uma interlocução com o empresariado, mas não tinha esse papel de gestor de ministérios que você falou, um papel no executivo efetivamente. E indo um pouco mais para trás, o Marco Maciel, que era discreto, mas também era um político e pilotava aquele partido que dava grande sustentação para o governo Fernando Henrique Cardoso, que era o antigo PFL, hoje DEM, que chegou a ter mais de 100 deputados na Câmara. Vai lá, Joel. Pois é, não é de agora que o Mourão tem se mostrado uma figura de uma cabeça muito sensata. Mesmo durante a campanha, algumas frases dele eram
pegas pela mídia ou por alguns comentadores como se fossem absurdos, e na verdade não, dizia coisas sensatas acerca do Brasil, acerca, por exemplo, da questão dos filhos que crescem sem pais e como isso é um problema real para a criminalidade, por exemplo. E agora, mais uma vez, se mostra aí, ele tem uma cabeça, como o Andreasa ressaltou, de uma boa formação do Exército, que não é ideológica, pelo menos no mau sentido. Às vezes peca por um excesso tecnocrático, mas ideológica não é. Está longe tanto dos arroubos de esquerda ou de direita que possam vir aí dos movimentos políticos. Então o Mourão, especialmente nesse tema sensível, que é a colocação internacional do Brasil, como é que o Brasil vai se colocar internacionalmente, ao invés de dar vazão a um discurso ultra-reacionário e revolucionário, porque seria uma mudança drástica proposta e parece que querida pelo Ernesto Araújo, o Mourão se comporta como um verdadeiro conservador, como alguém que está preocupado em manter aquilo que a gente já conquistou e de recolocar o Brasil, colocar o Brasil de maneira a manter aquilo, preservar aquilo que temos e, óbvio, quais são nossos reais interesses e não um alinhamento puramente ideológico com o que for a pauta norte-americana da vez, especialmente a pauta do Donald Trump, que tem uma tensão interna até com uma política externa americana, tal como vinha sendo conduzida até aqui. Amarrar o Brasil ao Trump seria um erro colossal. Transformar o Brasil em cachorrinho do Trump agora seria algo... Se para os Estados Unidos já é questionável a política dele, para o Brasil macaqueá-la ou apoiá-la de forma sem nenhuma contrapartida, então é um suicídio total. Né? Não é à toa que o próprio Vélez Rodrigues disse lá no artigo que eu citei que a Hillary seria melhor para os interesses brasileiros do que o Trump. Então o Mourão aqui com muita sensatez, com uma visão de que, olha, o Brasil não está numa guerra comercial com a China, por exemplo, não faz sentido isso. O Brasil não tem tradição de mandar exército para tirar governo de vizinho. São coisas a se pensar seriamente e espero que a voz de sabedoria que ele traz seja ouvida no novo governo. Andreasa, você quer complementar? Interessante também a fala dele sobre a possibilidade aventada de transferência da Embaixada Brasileira em Israel para Jerusalém. E ele fez uma reflexão para além da questão econômica que já está dada, né, de o Brasil, que tem parcerias importantes com países árabes, ao fazer esse movimento, não sendo os Estados Unidos e não tendo tantas garrafas para vender, perder negócios importantes que existem ali. Mas ele vai além. Ele fala sobre o risco de trazermos para o Brasil ameaça terrorista. E aí entra o componente estratégico importante da visão militar dele, que precisamos parar de demonizar a estratégia militar no Brasil, esse ranço de ditadura militar. Já foi vencido. A paz nos quartéis, ninguém quer poder, não. Quer sossego, quer valorização, mas sossego, ninguém quer poder político ali. Essa questão é importante das fronteiras. Há colônias árabes brasileiras muito fortes, pacíficas nas nossas regiões de fronteira. E isso, indiretamente, vagamente, poderia resultar num episódio de conflito com países árabes, num risco de infiltração terrorista no Brasil, algo de que não precisamos, uma tradição que não temos. Então, é bom esse discurso de pacificação, que identifica a diplomacia brasileira como pragmática. A China representa 34% do nosso comércio exterior. Não dá para tomar partido, nós não somos os Estados Unidos. É muito importante, essa é uma fala importante do Mourão. Não dá para comprar brigas que certamente perderemos. Então, bom, lúcido, é bom, a lucidez é sempre bom.